A Comissão de Educação do Senado aprovou o projeto de lei que cria o marco legal da indústria de jogos eletrônicos. Acompanhe na reportagem de Vitor Moraes. A Comissão de Educação aprovou nesta semana o projeto de lei que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos no Brasil. O texto da Câmara dos Deputados recebeu o relatório favorável da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, e agora segue para o plenário em regime de urgência. O projeto regula a fabricação, a importação, a comercialização, o desenvolvimento e o uso comercial dos jogos, além de apresentar medidas para incentivar o ambiente de negócios e aumentar a oferta de capital para investimentos no setor. Márcio Filho, presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Estado do Rio de Janeiro, explica que o marco legal altera completamente o cenário do setor dos jogos eletrônicos no Brasil, trazendo um nível de segurança jurídica e viabilizando novas formas de possibilidades de políticas públicas. Ele fundamentalmente, Vitor, resolve problemas do passado que a gente até então não tinha como resolver, como tratar, que é o caso, por exemplo, de que não existia até o presente momento um Código Nacional de Atividade Econômica relacionado ao setor de jogos eletrônicos. Então, hoje, qualquer pessoa que tivesse um estúdio de jogos no Brasil, quando fosse olhar o cartão CNPJ, né, que diz lá do que a empresa faz, se é uma padaria, se é uma farmácia ou se é um estúdio de jogos, ela não poderia ter um estúdio de jogos porque essa era uma atividade empresarial não reconhecida pelo Estado brasileiro. Então, a lei corrige essa distorção. Ao mesmo tempo, se não existe empresa, também não existe emprego. Então, quando você pensa na criação de empresas prestadoras de serviço, quando você pensa na criação dos MEIs que possam prestar serviços eventuais a empresas, ou mesmo na assinatura de carteiras, né, de vínculos trabalhistas com a carteira de trabalho assinada, não havia código brasileiro de obrigação de ocupações, né, para poder ser colocado em carteira. Com o PL, a ferramenta dos jogos eletrônicos se consolida no país e passa a ter agora duas áreas como base: uma obra audiovisual com suporte tecnológico. E claro que isso conecta com outras áreas, como por exemplo da cultura, de pesquisa e desenvolvimento e das startups, gerando cada vez mais reconhecimento. Rodrigo Terra, presidente da Abra Games, diz que agora fica muito mais fácil saber de fato o tamanho do mercado. O esforço de mapeamento que a gente tem que fazer é enorme, né? Porque você tem que caçar as empresas que estão debaixo de 11 atividades econômicas aí e tentar descobrir o que acontece. Quando você tem uma organização em uma atividade única, primeiro você tem essa questão do próprio entendimento do tamanho do mercado e também você consegue fazer políticas direcionadas para esse setor também, né, de uma forma especializada, né? Hoje a gente acaba sendo muito pulverizado e quando a gente tem esse entendimento do CNAE, quando você abrir um CNPJ, outras questões, como a própria, como você bem citou, as questões do emprego, né? Ou seja, as profissões ou o tipo de serviço que eu quero abrir uma empresa. Eu quero abrir uma empresa de QA, que é um serviço, né? Um testador de jogo. Eu quero abrir uma empresa que só testa jogo. Hoje eu não tenho exatamente como abrir isso. O projeto exclui da definição as máquinas caça-níqueis e jogos de sorte. Também ficam fora do projeto os chamados jogos de fantasia, em que os participantes escalam equipes imaginárias ou virtuais de jogadores reais de um esporte profissional. Essa modalidade de jogos online já é regulada pela Lei 14.790 do ano passado, que trata das apostas de cotas fixas, conhecidas como bets.